Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu me chamo professora Anne Maiara Seidel Luciano e vou trabalhar matemática com vocês, tá? Antes da gente iniciar a nossa aula, eu gostaria de dar um recado bem importante para vocês. É sobre o registro de frequência no Classroom, tá? Para vocês garantirem a frequência de vocês, basta clicar no link, realizar a atividade obrigatória e enviar. Pronto, a sua presença já está garantida. Na aula anterior, vocês falaram sobre os tipos de ângulo, sobre situações problemas envolvendo os ângulos. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre os ângulos congruentes, sobre os ângulos adjacentes e ângulos consecutivos, ok? Bom, então nós vamos começar a aula de hoje falando sobre esse primeiro conceito, que são os ângulos congruentes, tá? Vejam esses três exemplos. Então, nós vamos considerar aqui dois ângulos. Nós temos o ângulo AOB e temos o ângulo MPQ, tá? Nós podemos dizer que se eu pegar esse ângulo aqui, ó, e virar ele e sobrepor em cima desse ângulo, nós podemos dizer que eles se coincidem, ou seja, significa que quando a gente sobrepor esses dois ângulos, nós vamos notar que tanto os vértices, tá, quanto os dois lados, eles vão se coincidir, tá? O que significa isso, coincidir? Significa que eles possuem a mesma medida. E quando dois ângulos possuem a mesma medida, significa que eles são ângulos congruentes. E existe uma simbologia matemática, tá, para mostrar a congruência, tá, entre esses dois ângulos, que é esse símbolozinho aqui. Nós utilizamos esse símbolo para dizer que o ângulo AOB é congruente ao ângulo MPQ. Vocês vão ver mais adiante. A professora vai dar um tempinho agora para vocês copiarem no caderno de vocês esse conceito que é muito importante. Vamos lá então? Bom, e aqui nós temos então os ângulos quando eles têm a medida igual, né? Como é que eu represento dois ângulos que têm medidas iguais? Lembra do grau? O grau é a medida igual, né? Então, a medida, vou escrever a palavrinha medida,
certo, do ângulo AOB é igual à medida do ângulo MPQ. Quando eu estou me referindo, comparando duas medidas, ok? Eu uso o sinal de igual. Agora, congruência é quando comparamos o ângulo, tá? Quando eles realmente forem iguais, tá? Eu vou utilizar então a simbologia de congruente, que é esse símbolozinho que vocês estão vendo aqui. Como que eu faço essa leitura? Ângulo AOB é congruente ao ângulo MPQ, ok? Bom, vamos lá então. Esse exercício, ele fala assim, dois ângulos congruentes, você já sabe que dois ângulos congruentes são dois ângulos iguais. Tem as medidas expressas em graus. Então, o primeiro ângulo, ele mede em grau x mais 2 graus. Eu não sei quanto vale esse x. E o segundo ângulo vale 30, respectivamente. E ele pede, então, para você determinar o valor de x. Um tempo para vocês tentarem resolver esse exercício. Então vamos lá. O nosso exercício 1, como sabemos que esses ângulos são congruentes, o que nós vamos fazer? Tá? Nós vamos igualar esses dois valores, ok? Então eu sei que a medida do ângulo do primeiro ângulo é x mais 2 e é igual à medida do segundo ângulo, que é igual a 30, tá? Nosso objetivo é encontrar o valor do x, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui nesse caso? Nós vamos, então, utilizar o princípio da adição ou princípio aditivo, tá? Nós vamos acrescentar menos 2 antes da igualdade
e menos 2 depois da igualdade, tá? E aí eu resolvo 2 menos 2, não vai sobrar nenhum valor numérico antes dessa igualdade, e 30 menos 2, 28, tá? Bom, então vamos lá. Nós sabemos que o nosso x vale 28, ok? Bom, então o exercício ele pede para você achar só o valor de x. Mas e se ele pedisse para você encontrar o valor do ângulo da primeira figura? Veja, como nós já encontramos o valor de x, eu vou substituir esse x pelo 28, que nós já encontramos, e vou somar com mais 2. Então, esse ângulo vale 30 graus, esse também vale 30 graus. Está correto? Sim, está, porque o enunciado do exercício deixou claro, né, que esses ângulos são congruentes, ok? Então, veja, exercício 2 agora. No exercício 2, você tem lá os ângulos AOB e os ângulos DOE. Em cada item, eles são congruentes? Então, veja aqui na letra A, se esses dois ângulos são congruentes, e verifique também na letra B se esses dois ângulos são congruentes. O que você acha? Dá para fazer essa medição, essa análise? Um tempo para vocês tentarem resolver. Vamos lá então, o exercício 2 na letra A. Veja, é perceptível, né? A gente consegue notar que observando os ângulos, eles não são congruentes, porque eles não têm medidas iguais. Então, olha esse ângulo, a abertura dele é bem menor do que a abertura do ângulo AOB. Então, não são congruentes, pois os ângulos não têm as mesmas medidas, ok? Olha lá na letra B, eles são congruentes porque eles têm exatamente a mesma medida, apresentam a mesma medida. Então, eu posso dizer que o ângulo AOB é congruente ao ângulo DOE, ok? Bom, o exercício 3, então, ele fala bem assim para vocês, olha, ele tem uma tabelinha e ele fala, considere a figura e responda o que se pede. Nós temos vários ângulos aqui, ó, o ângulo AOB, o ângulo AOC e o ângulo AOD. Depois nós temos o ângulo BOC e ele deu o valor de cada um desses ângulos, ó, na figura, ok? Na tabelinha. Então, o ângulo AOB vale quanto? 38 graus. O ângulo AOC, ele é maior, então ele vale 76 graus.
O ângulo AOD vale 128 graus. O ângulo BOC, olha lá, 38 graus também. O ângulo BOD, ele vale 90 e o ângulo COD, 52 graus. A pergunta é, quais desses ângulos são congruentes? Então, tempo para você responder essa questão. Vamos lá, pessoal? Então, veja, uma maneira de você verificar se esses ângulos são congruentes é analisar as medidas e verificar quais são as medidas próximas entre eles, tá? Os ângulos congruentes são os ângulos AOB e AOC, mas eu poderia também analisar a tabela, analisar o valor numérico que está na tabela. Então, a própria tabelinha já disse para a gente que os ângulos AOB e BOC possuem o mesmo valor, tá? Então, eu poderia resolver esse exercício interpretando de duas maneiras. Então, por isso, a AOB é congruente ao ângulo AOC, ok? Bom, aqui nós temos, então, os ângulos consecutivos, ok? Observe, então, essa figura, tá? Eu tenho o ângulo AOC, eu tenho o ângulo AOB e tenho um terceiro ângulo aqui, que é o ângulo BOC, tá? Então, a professora pegou esses três ângulos aqui e colocou esses três ângulos de forma individual para a gente analisar e entender o que são os ângulos consecutivos, ok? Veja, agora nós vamos comparar esses ângulos 2 a 2, tá? Então, vamos pegar primeiro o ângulo AOB e o ângulo BOC e vamos comparar. Se a gente for comparar esses dois ângulos, ó, esse que está em azulzinho clarinho e esse aqui, mais clarinho, esse de baixo aqui, o BOC, o que a gente pode perceber? Que eles possuem um ponto, um vértice em comum, certo? E também percebemos que esses dois ângulos também possuem o que mais em comum? Muito bem, um lado em comum, que é o lado OB, ok? Então, vamos guardar essa informação por enquanto, tá? Possuem um vértice e um lado em comum, ok? Mas agora, vamos fazer uma outra comparação entre dois ângulos, tá? Nós temos o ângulo AOB, ok? E o ângulo AOC, ok?
eles também possuem um vértice e um lado em comum, certo? Também possuem um vértice e um lado em comum, se a gente for fazer essa comparação, tá? E se a gente comparar, então, fazer uma terceira comparação aqui? Se a gente comparar o ângulo BOC e o ângulo AOC, mesma situação, possuem um vértice e também um lado em comum. No entanto, os ângulos consecutivos são sempre aqueles ângulos que vão possuir o mesmo vértice e um lado em comum, tá? Então, nós podemos dizer que, para todas essas situações, os ângulos são consecutivos, tá? Então, o ângulo consecutivo AOB é consecutivo do ângulo BOC, por exemplo, tá? E nas demais situações também. A professora vai dar um tempinho para vocês copiarem essa definição, que é muito importante para vocês, ok? Vamos lá, então? Bom, agora que vocês já copiaram o conceito de ângulos consecutivos, vamos lá para o nosso exercício 4, tá? Lembra daquela tabelinha do exercício anterior? Então, nós temos aqui novamente todos os ângulos, tá? Nós temos também a figura representando todos os ângulos e ele pede para você responder e verificar se os ângulos AOC e os ângulos COD, se eles são ângulos consecutivos, tá? Um tempinho para vocês tentarem responder.
Então vamos lá, tá? Ó, qual que é a condição para que um ângulo seja consecutivo? A condição é, eles devem ter o mesmo vértice, tá? Mas, além do mesmo vértice, também devem ter um lado comum, um lado em comum. Dá uma olhadinha aqui, tá? O que vocês acham? Ó, eu tenho um ângulo COD e tenho um ângulo AOC. Eles têm um lado em comum? Sim, né? Eles têm um ladinho em comum, tá? Eles têm um lado OC e OC em comum. Além disso, eles possuem o mesmo vértice em comum, então significa que os ângulos AOC da primeira situação e o ângulo COD, eles são ângulos consecutivos, ok? Bom, lá no exercício 5, então, ainda continuando com os ângulos consecutivos, o que vocês acham? Os ângulos AOB, olha lá, vamos localizar AOB e os ângulos COD, eles são consecutivos? Olha a condição, devem ter o mesmo vértice e um lado em comum. Tempo para vocês tentarem resolver. Vamos lá então? Veja, nesse exercício eles são consecutivos, tá? Nesse exercício eles não são consecutivos. Se a gente analisar o ângulo AOB e o ângulo COD, eles possuem um vértice em comum, mas eles não possuem nenhum lado em comum. Então eles não podem ser ângulos consecutivos, tudo bem? Bom, vamos então aprender um pouquinho sobre os ângulos adjacentes, ok? Os ângulos adjacentes são aqueles ângulos que eles não podem possuir pontos internos em comum. Mas como assim? Veja, eu tenho aqui dois ângulos que eles são consecutivos, tá? Mas eles não podem não podem ter pontos internos em comum entre eles. Eles têm aqui o mesmo vértice e o mesmo ladinho. Então, temos aqui dois ângulos consecutivos e não possuem pontos em comuns. Então, eles são denominados ângulos adjacentes. A professora vai dar um tempinho para vocês copiarem esse conceito, ok?
Então vamos lá? Entendendo melhor o conceito de ângulos adjacentes. Vamos pegar aqui os dois ângulos, tá? Esse aqui é o ângulo AOB na parte azul e esse é o ângulo BOC, tá? Eles são adjacentes. Por quê? Eles possuem um ponto em comum, eles possuem um lado em comum e eles não possuem lados internos em comum, certo? Então, vamos pegar um exemplo onde eles não são adjacentes. Dá uma olhadinha, ó. Agora, eu estou comparando o ângulo AOC. Tudo isso aqui é o ângulo OC. E o ângulo AOB é como se ele estivesse dentro desse ângulo maior. Dá para perceber? Eles não estão separados, igual na figura anterior. Se a gente perceber esse ângulozinho, ele está dentro de um ângulo maior, tá? O que isso significa? Que eles não são adjacentes, porque além de ter um vértice e um lado em comum, eles terão pontos internos em comum, tá? E isso não seria condição para ser adjacente, ok? Bom, exercício 6. Aqui no exercício 6, nós temos aqui, para vocês analisarem se os ângulos BOC e COD, se eles são adjacentes. Lembra da condição? Dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos, eles são adjacentes, ok? Tempo para vocês fazerem. Então vamos lá? Vamos corrigir os nossos exercícios. Esse exercício, a professora colocou em cada quadro, separadamente, o ângulo BOC e o ângulo COD, para a gente analisar se eles são ou não adjacentes. Já sabemos que eles são consecutivos, porque possuem o mesmo vértice, tá? E também possuem o mesmo lado, um lado em comum, que é o lado OC e o lado AC também, tá? Se a gente colocasse esse ângulo um do ladinho do outro, esses ângulos que estão em vermelho, será que eles teriam pontos em comum? Não, né? Eles não teriam pontos em comum. Então, o que isso significa? Que além de serem consecutivos, eles também são ângulos adjacentes, tá? Bom, vamos agora analisar esse próximo exercício, o exercício 7, tá? O exercício 7, ele pede então para você verificar se os ângulos AOB e os ângulos COD são adjacentes. Tentem fazer.
E aí, pessoal? Bom, quem prestou atenção? A professora já deixou até a resposta aqui para vocês, né? Mas a gente tem que entender por que que eles não são adjacentes, ok? Então, vamos analisar essa situação, tá? Eles também, além de não serem adjacentes, eles não são consecutivos. Lembra lá dos nossos conceitos iniciais da aula de hoje? Para ser consecutivo, ele tem que ter um vértice em comum e tem que ter um lado em comum. Gente, o ângulo AOB não tem nenhum lado em comum para ser com relação ao ângulo COD. Eles não têm lado em comum. Se eles não são nem consecutivos, eles também não podem ser o quê? Adjacentes. Então, para ser adjacente, ele tem que ser o quê? Consecutivo, que é ter um vértice e um lado em comum. Se ele não cumpre essa primeira propriedade, ele não será nem adjacente, ok? Então, vamos lá? Pessoal, acessem a plataforma do Matific, a professora vai dar um tempinho para vocês, tá? E aí, vamos jogar. Pessoal, então nesse exercício da plataforma do Matific, nós vamos estimar o valor do ângulo, tá? Então veja, nós temos um ângulo aqui e nós vamos estimar qual seria aproximadamente o valor desse ângulo. Pessoal, nós já sabemos que se trata de um ângulo menor que 90 graus, concorda? Pensa assim, ó, se a professora prolongasse uma retinha perpendicular aqui, esse ângulo seria menor que 90, concorda? Qual é a opção que apresenta um valor menor que 90 graus? 60 graus. Muito bem. Então agora, a próxima etapa do jogo vocês jogam sozinhos, ok? Vamos lá, pessoal? E agora? E essa situação aqui? Veja, esse ângulo, ele é menor ou maior que 90 graus? Menor, né? Menor que 90 graus. Então, eu já sei que essa opção e essa opção
não podem ser, ok? 10 graus é um valorzinho muito pequeno, né? Se fosse um ângulo para representar 10 graus, teria que ser uma abertura bem menor, concordam? Isso aqui não está lembrando a metade de 90 graus? Qual que é a metade de 90 graus, pessoal? 45 graus. Então, a medida estimada para esse ângulo é de 45 graus, ok? Então, vamos lá. O próximo, vocês vão fazer também. E aí, qual é a medida desse ângulo? Pessoal, vamos lá então? Olha que legal essa etapa do exercício. Bom, sabe essas duas retinhas aqui, perpendiculares? Ela lembra o que mesmo? O ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Veja, ele quer que você determine toda essa partezinha do ângulo, ele quer que você estime o valor desse ângulo aqui, tá? Vamos pensar o seguinte, ó, a circunferência completa, ela tem quantos graus mesmo? Muito bem, 360 graus. Se essa circunferência estivesse completa, ela teria 360 graus. Mas ela não está completa, está faltando 1/4 dessa circunferência, não é mesmo? E 1/4 da circunferência vale 90. Então, quanto seria esse 360 graus menos 90? Pensa aí, tá? Ó, 360 graus menos os 90 graus, que não está aparecendo aqui, a gente sabe que dá 270, mas de que outra forma que a gente poderia pensar aqui também? Veja, a gente sabe que um ângulo desse é um ângulo que quase se aproxima dos 360, mas ainda não é 360. Então, essa opção não poderia ser, concorda? Porque é um ângulo muito pequenininho. Essa opção também não poderia ser, porque a gente já sabe que está faltando 90 graus dessa circunferência. Então, a gente ficaria na dúvida aqui entre essas duas opções, tá? Mas, fazendo a subtração, a continha de menos, eu faço lá, eu vou tirar 90 graus, que está faltando aqui, de uma circunferência que vale 360 graus, ok? Então, a resposta, 270 graus. Agora, vamos lá. Determinem essa medida, um tempinho para vocês resolverem esse exercício, ok? Vamos lá então? Pessoal, vamos analisar aqui, ó.
Esse ângulo representa 180 graus? Ele é um ângulo raso, uma meia volta? Não, né? Ele faltaria mais um pouquinho aqui para ele completar uma meia volta. Então, não pode ser 180 graus. Esse ângulo representa um ângulo de 90 graus? Lembra? Para ser 90 graus, essa retinha aqui, ela teria que estar perpendicular a essa semirreta. Ela está perpendicular? Não, ela está inclinada, né? A essa outra semirreta aqui. Então, não pode ser um ângulo reto, não pode ser um ângulo de 90 graus. Então, essas duas já foram eliminadas. Pode ser um ângulo de 45 graus? Pensa bem, um ângulo de 45 graus, ele teria que ser um ângulo menor que 90, né? Porque ele é um ângulo agudo. Então, também não pode ser 45 graus, ok? Então, a nossa opção para esse exercício, a resposta correta, seria um ângulo de 120 graus, ok? Bom, 7º ano, tá? Na aula de hoje, nós falamos sobre ângulos congruentes, falamos sobre ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre esses conceitos, tá bom? Bom, eu desejo a vocês, então, uma boa aula, uma boa próxima aula e até lá!